Vidas Anastasianas. O podcast de história oral das Irmãs Dominicanas de Montéi. No início da década de 60, a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora já se instalava no imenso edifício da Avenida Barão do Rio Branco. Com seus 15 andares e traços que dialogam com a emergência da arquitetura brutalista, o novo prédio acabara de substituir o suntuoso casarão do complexo médico original. Aos poucos, a paisagem urbana se transfigurava, em um contexto influenciado pela verticalização, pelo modernismo e pela industrialização pulsante do meio de século. Até mesmo a capela Nosso Senhor dos Passos, anexa ao hospital, tinha outra cara. A construção delicada e tipicamente interiorana, com influências rococó, dera espaço a uma igreja de aspectos neogóticos, marcada por uma única e imponente torre central. Os prédios, o fluxo de automóveis e a efervescência do comércio anunciavam a chegada de um novo tempo na outrora pacata princesinha de Minas. Em 14 de julho de 1963, naquele mesmo hospital, Agostinho Beethoven Macedo Begelli e Ivone Silva Begelli também viviam o início de uma nova vida. A terceira filha do casal, Esther Maria Silva Begelli, veio ao mundo em um domingo e foi batizada naquela mesma capela no dia seguinte. Foi recebida pelos pais e pelo irmão mais velho, Agostinho Filho, em um lar amoroso e profundamente católico. Sua chegada precedeu ainda o nascimento de mais dois irmãos, Vicente Neto e o caçula Raimundo Nonato, que completaram o seio familiar harmônico e cooperativo. O dia a dia do Silva Begelli era marcado pela rotina tradicional de uma família mineira. Os pais trabalhavam fora e, sob sua orientação atenciosa e acolhedora, as crianças desenvolveram desde cedo a responsabilidade e o cuidado mútuo. A convivência com meus irmãos muito boa, e como eu era a mulher da casa, minha mãe saía para trabalhar, meu pai também, e eu e meu irmão mais velho tomava conta dos dois mais novos. A gente fazia muita brincadeiras próprias das crianças, né, dentro de casa, e estudava bastante também, porque a mãe, ela foi formada em professora, mas exercia a profissão de secretária. Chegava no final de semana, ela exigia de nós os cadernos, conferia as atividades, estudava com a gente as lições. Então ela é uma pessoa que nos colocou, né, nesse mundo dos estudos com muita responsabilidade. Além do estudo, despertou-se também prontamente a afinidade pelas coisas divinas. Os pais faziam parte da Fraternidade Leiga Dominicana de São Domingos. Logo, a religiosidade era cultivada com afinco e compromisso todos os dias. Vamos crescendo, né, nesse sistema, posso dizer assim, né, de oração, frequentando a igreja, participando, né, dos eventos religiosos. Dentro de casa, a gente sempre fazendo nossos momentos de oração em família. Ser criança em Juiz de Fora entre os anos de 60 e 70 era uma folia. Fora dos grandes polos comerciais, a vida acontecia majoritariamente ao ar livre. Ruas e calçadas eram extensões das casas, onde a vizinhança formava uma grande rede de convivência. A infância dos filhos de seu Agostinho e Dona Ivone era plena, mas tinha seus momentos ainda mais especiais. Nas férias, a gente tinha a graça de ir para a casa dos avós, que era uma chácara, e perto dessa chácara morava também os primos. Então a gente juntava lá, ficava mais de 10 crianças brincando aos cuidados da avó e da tia solteira que cuidava da minha avó. A jovem Esther viveu toda a sua vida escolar em instituições de ensino religiosas. Quando encerrou o ensino médio, preparou-se amplamente para dar início à trajetória acadêmica.
No entanto, um desafio de saúde se manifestou durante a realização de seu primeiro vestibular. Mas eu estava com uma doença que eu nem sabia o que era, depois eu descobri. Então a última prova do vestibular, aquela época minha, era múltipla escolha, né? Então eu pegava o cartãozinho, só furei uma letra lá, entreguei, estava com 40 graus de febre, então eu não tive condições nem de responder a prova. Já fui internada, né? Essa doença era uma pericardite, né, no coração, com um derrame no pericárdio, a membrana que envolve o coração. Durante sua recuperação no hospital, Esther, que vislumbrava com expectativa sua escolha profissional e os próximos passos de sua vida, foi impactada pelo olhar analítico de um profissional da saúde. Nessa época, eu já pensava na vida religiosa. Então, aí o médico falou comigo, que me atendeu, o cardiologista, você poderia fazer enfermagem, que você vai ser mais útil na vida religiosa sendo enfermeira. Então eu fiquei 6 meses de repouso pensando, então depois me preparei novamente para o vestibular e fiz vestibular para enfermagem. 2 coisas a partir dali começavam a tomar forma: uma ideação profissional concreta e o discernimento de uma antiga vocação religiosa. Esse interesse pela vida consagrada já tinha longa data, como relembra. Minha paróquia que eu frequentei a vida inteira antes de vir para o convento é a paróquia Nossa Senhora do Rosário, que tem lá o nicho, né, com São Domingos, Santa Catarina e Nossa Senhora do Rosário, né? Então essa vocação acho que já vem sendo gestada, né, desde mesmo do ventre materno. Aos 18 anos por aí que eu estava fazendo uma novena de Natal. E essas novenas de Natal envolvia a comunidade, várias famílias, né? E aí eu falei assim, eu quero fazer, né, essa experiência de vida religiosa. Porque eu tinha, né, que ela já faleceu, uma tia, que é irmã de meu pai, que é a irmã Maria de Lourdes Macedo Beghelli, que na época que eu manifestei, ela já era religiosa e enfermeira. Quando eu manifestei a vontade, ela louvou muito a Deus, né? Falou, que bom! E você está tendo apoio dos seus pais? Completamente apoiada. A jovem Esther cursou enfermagem na Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, e concluiu os estudos em dezembro de 1987. Em fevereiro do ano seguinte, já estava pronta para mudar-se para Uberaba, onde faria o noviciado. Nesse processo, teve total apoio e incentivo de seus pais. Nós tivemos até um chá de convento, já que não é chá para ir para a vida matrimonial, mas é o chá de convento. Reuniu a família, comunidades, né? A gente fez essa partilha aí, né, desse chá. E meus pais vieram a Uberaba comigo em fevereiro, 22 de fevereiro de 1988, me trazer até Uberaba. O noviciado de Irmã Esther Maria foi composto de uma rigorosa rotina de estudos e preparação, aliada a um trabalho de meio período no Hospital São Domingos, onde pôde colocar em prática os conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo de sua graduação na Universidade Federal. Durante essa experiência, teve a grata oportunidade de trabalhar ao lado de sua tia, que tanto a apoiou durante o despertar vocacional. Estava saindo da faculdade, né, recém-formada, e encontrar assim, um desafio de uma instituição hospitalar é uma coisa que fica complicado para quem está iniciando. Né? Aí quando eu vi que minha tia estava lá, eu me senti mais respaldada, né, pela presença dela, e é uma presença amiga, né? Até hoje eu sinto essa presença forte dela, né, na minha vocação religiosa, porque quando ela soube, ela me deu o maior, né, apoio, né, me ajudou muito, clareou, né, as minhas ideias a respeito da vida religiosa e na introdução à vida profissional como enfermeira. Durante o noviciado, os finais de semana de Irmã Esther Maria também eram dedicados ao trabalho pastoral em uma comunidade local, próxima do Centro de Espiritualidade Santo Tomás de Aquino,
na qual trabalhava na catequese e acompanhava as liturgias. Durante o segundo ano de formação, viveu ainda a experiência de trabalhar na comunidade do bairro Tutunas, próxima dos que viviam em maior situação de carência e vulnerabilidade. Em 1990, irmã Esther Maria fez a primeira profissão e logo foi transferida para a comunidade de Britânia, em Goiás. Trabalhou em uma paróquia humilde, onde não havia padre em exercício. Era ela e a irmã Patrícia, outra religiosa convocada para trabalhar na região, que realizavam todas as funções, com exceção da celebração de missas e do atendimento das confissões. Além disso, ela também se dedicou aos trabalhos da Pastoral da Saúde e da Pastoral da Criança. 4 anos mais tarde, irmã Esther Maria foi para Imperatriz do Maranhão, onde também foi inserida em uma comunidade periférica para desenvolver trabalhos voltados às crianças e à saúde. Dava assistência às famílias que se organizavam nos assentamentos por meio de reuniões e partilhas. A extrema pobreza e a falta de saneamento básico eram mazelas severas para aquele povo. Depois de 2 anos, a religiosa foi transferida para Guarantã do Norte. Na Pastoral da Saúde, teve contato com um grupo que desenvolvia um trabalho de bioenergética, do qual passou a fazer parte. O projeto utilizava o poder das plantas medicinais aplicadas para as enfermidades de cada indivíduo. Além disso, em Guarantã, também se envolveu em grupos de liturgia, na catequese de adultos da paróquia e na pastoral da criança. Lá no Guarantã também tem uma pastoral da criança, né, que também é um grupo que se desenvolveu, né, a partir da paróquia, né, e que tinha uma liderança muito grande lá. A gente conseguiu até fazer uma cozinha comunitária lá, onde se produzia os produtos e depois se levava para a feira local lá. E além de levar para a feira, a gente atendia os grupos de famílias e fazia, na época usava-se muita multimistura, que era feito com folhas, com sementes, para nutrir as crianças, né, que estavam com baixo peso. E a gente fazia também o acompanhamento nessas pesagens, na formação de liderança, na formação das mães, que acompanha a pastoral, né, da criança, acompanha a gestante até os 6 anos, né, de idade. Após 4 anos no Mato Grosso, irmã Esther Maria voltou para Uberaba, onde foi eleita priora da comunidade Fraternidade Betânia. O grande desafio era administrar uma casa que era morada de cerca de 20 idosas, fazendo a gestão de funcionários e cuidando da saúde e do bem-estar das religiosas. Ela, que já pensava em desenvolver uma especialização em geriatria, o encarou com firmeza e desempenhou um importante papel. Eu digo assim, Betânia para mim foi assim um kairos, né, um tempo de Deus. Deus me permitiu viver ali para eu poder exercer, né, a minha profissão como enfermeira que eu exerci e mais ainda aprofundar minha vida religiosa. Porque uma riqueza, uma história de vida, né, de nossas irmãs. Então eu pude ali também ir buscando, né, nessa fonte aí, aprendendo com ela coisas que eu não tinha aprendido no noviciado. Foram 3 anos à frente da Betânia. Ao fim de seu priorado, irmã Esther viveu experiências nas comunidades Nossa Senhora das Dores e São Tomás de Aquino, de Uberaba, na então Casa de Formação localizada em Goiânia e em comunidades de Curitiba e São Paulo. Na capital paulista, fortaleceu sua participação nas equipes de formação e animação vocacional da província Nossa Senhora do Rosário, as quais já integrava. Encantava-se com o compromisso de guiar e auxiliar as jovens que estavam discernindo suas vocações ou vivendo seus primeiros anos formativos. Fazer esse trabalho vocacional, seja desde o início da animação vocacional até a formação final ali, o juniorato, a jovem fazer os seus votos perpétuos, trazem para nós assim muitas alegrias e muitos desafios. Muitas jovens que eu acompanhei estão aqui conosco, outras fizeram o seu discernimento e buscaram outra vida, mas eu posso dizer assim que eu trago, né, como a palavra desse tempo de formação, uma gratidão, porque a gente
ensina, mas aprende também muito com as jovens que estão chegando, estão trazendo suas ideias novas e vão se adaptando, né, à formação que é apresentada a elas. Então é um tempo que Deus, né, escolheu para que eu ficasse diante, né, desse projeto, para que eu aprendesse também. Me ajudou muito também na minha formação espiritual, formação humana. Grandes projetos foram desenvolvidos durante os 11 anos em que Irmã Esther esteve nas equipes. Um deles, focado no resgate da história dominicana, consistia em uma caravana, integrada pelas jovens e pelas irmãs da formação. Em viagem, elas tiveram a oportunidade de conhecer Uberaba, Goiás, Porto Nacional e Conceição do Araguaia. A passagem por esses importantes pontos buscava resgatar as raízes da congregação no Brasil, promovendo conhecimento acerca do histórico e da realidade anastasiana dominicana. Até hoje, a religiosa guarda lindas lembranças dessa experiência. Em 2015, Irmã Esther Maria passou a trabalhar no Centro Educacional Infantil Maria de Nazaré, em Ribeirão Preto. Ao longo de 5 anos, desempenhou atividades secretariais, pastorais e focadas na saúde das crianças. Nesse mesmo período, também se dedicou a cuidar e dar assistência a seus pais, ambos em sua 9ª década de vida. Então eu ficava 1 semana, 10 dias com eles durante o mês e voltava a Ribeirão para o trabalho que eu desenvolvia lá. Em 2020, o projeto familiar de Irmã Esther ganhou proporções maiores. Em meio à pandemia, momento extremamente delicado para seus pais idosos, ela teve uma licença aprovada para se ausentar das atividades e dedicar seu tempo integralmente à família. Dessa forma, voltou a Juiz de Fora, sua cidade natal, onde constrói uma rotina marcada pelo movimento e dinamismo, além do zelo e carinho por aqueles que a deram o dom da vida. Irmã Esther Maria acompanha a mudança dos ventos. Dança no ritmo da vida e tem uma postura empática, serena e sempre voltada para o bem. Jesus chama a gente de diversas maneiras. E o mundo precisa tanto de vocações religiosas como vocações leigas, vocações sacerdotais, todo tipo de vocação que traga a paz ao mundo. Então que a gente possa ser mensageiros da paz. E assim, com um olhar, em uma fração de segundos, evoca reflexões que permanecem para a vida toda. O podcast Vidas Anastasianas é um projeto de história oral que busca preservar e valorizar as memórias e singularidades das Irmãs Dominicanas de Montéi. Idealização, planejamento, entrevistas, redação, locução e edição por Pedro Henrique Marino. Registros das entrevistas pelo Núcleo de Comunicação e Marketing da província Nossa Senhora do Rosário.